prazer estar com os amados aqui para mais uma aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Se você é a primeira vez que nos tem assistido, acesse o nosso canal, que é o AD Belimpim DBD, faça a inscrição e ative o sino de notificação. E você que já tem nos acompanhado, por favor, continue a divulgar e a compartilhar os nossos vídeos. Nossa lição de hoje é a lição de número 8. Vamos falar sobre o ministério de evangelista. Nosso textuário está em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 5, que nos fala assim: mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A verdade prática nos diz o seguinte, que o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, do capítulo 8, verso 26 ao 35, e Efésios, no capítulo 4, verso de número 11. O objetivo geral da lição é mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. E os objetivos específicos são 3. O primeiro é abordar a respeito do envio dos 70, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão, e o terceiro, que é indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Antes, vamos fazer uma breve introdução sobre o que nós vamos estar abordando na lição de hoje. Nossa lição de hoje enquanto não tem tantos assuntos teológicos, mas é um assunto de grande importância para a igreja, para todos aqueles que são cristãos e fazem a obra do Senhor. Então, na sequência dessa nossa série de aulas referente aos dons espirituais e ministeriais, nós vamos falar do dom ministerial de evangelista. Primeiro ponto, todo cristão é um evangelista em potencial. Pois todo e qualquer irmão ele pode sim anunciar as verdades do reino de Deus. Eu digo que a pessoa ela é um evangelista em potencial porque ela pode anunciar o reino e pregar a palavra. E essa pregação da palavra ela pode ser de um modo bem simples, no seu modo de viver, uma vida pautada na Bíblia, sendo então um testemunho vivo do reino de Deus por meio dos seus atos e também, por que não, pregar a palavra. Porém, existem alguns irmãos que o Senhor os presenteia com a graça do dom da evangelização. E é sobre essa questão que nós vamos tratar. Dentre todos os dons espirituais, nas subdivisões que nós temos, a divisão de ministérios ou de serviços, nós temos então ali o ministério de evangelista. E esses irmãos recebem da parte de Deus esse dom ministerial. Como nós já sabemos e já vimos na Bíblia Sagrada, e assim se conhecemos, o dom ele é dado para aquilo que é proveitoso para a igreja, para o crescimento, fortalecimento do corpo do Senhor. Essas pessoas que recebem esse dom de Deus dado por Ele, têm uma particularidade na questão de anunciar as boas novas de Deus. Então, no corpo de Cristo, o evangelista é mais um membro de mesma importância para o crescimento da igreja, como já dito, que cada salvo em Cristo pode evangelizar. Mas o evangelista, capacitado e chamado para esse ministério, ele vai exercer com maestria o serviço de evangelização, com facilidade, com afinco, também com modéstia e grandes manifestações de poder do Espírito Santo. Nós vamos tratar então daquelas pessoas que recebem essa graça do Senhor
na questão da evangelização, lembrando que a igreja é um corpo. Não existe alguém com dom maior ou uma pessoa especial, não, de modo nenhum. A questão é que para alguns foi dado esse dom para um propósito do crescimento, fortalecimento e expansão da igreja. É sobre esse aspecto ao qual nós vamos tratar e trabalhar. No tópico 1 da nossa revista, ele vai falar sobre Jesus, ele envia os 70. A tônica do ministério terreno de Jesus Cristo era o quê? O anúncio do reino de Deus. Essa era a tônica. Vos é chegado o reino dos céus. E de mesmo modo, o Senhor ele instruiu, ele capacitou e enviou não somente os 12, os seus discípulos, mas também enviou os 70. Então, nos é deixado um modelo de ir e fazer discípulos. Todavia, a ida e todo o assunto deve ser no nome de Jesus e o reino de Deus. Pois aqueles que são enviados ou que querem ir, eles devem cumprir as recomendações do Mestre. Uma coisa a se dizer é que em todo o tempo, muitos poucos fizeram muito pelo reino de Deus. Isso é palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para Lucas, no capítulo 10, do verso 2, e nós temos assim, Disse-lhes então Jesus: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, a propagação do reino foi feito muito em relação ao anúncio da palavra, a pregação do Senhor, mas são poucos aqueles que de fato vão e fazem essa obra do Senhor. Mas, mesmo com pouco, muito se fez e se tem feito, e a igreja ela tem anunciado e pregado a palavra do Senhor. A obra do ir, ela é, sem dúvida alguma, gratificante, porque vidas são mudadas e transformadas. Mas, de mesmo modo, ela é um tanto quanto perigosa, pois há um que deseja parar a propagação do reino. Porque o Evangelho de Cristo é libertador, ele é transformador. E, acima de tudo, uma aceitação deste Evangelho é o passaporte para a salvação da alma desse indivíduo. Quando ele ouve, crê que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e o aceita como seu Senhor. Então, da mesma maneira que isso é gratificante de ver a transformação, não que a honra esteja naquele que prega ou naquele que anuncia, mas é gratificante de ver que uma vida foi mudada, transformada, saiu-se então das trevas e ela passa a estar no reino da luz, uma vida totalmente mudada, com uma esperança de vida, uma transformação interna grandiosa, refletindo externamente o seu modo de ser, de viver e de pensar. Então, a chegada do reino de Deus, a pregação do Evangelho, ela proporciona isso. Então, há uma oposição ao reino de Deus. Isso é um fato, é uma realidade. Sendo assim, a igreja ela precisa estar firme, sem esmorecer, pois o Senhor é Ele quem capacita a igreja, nos dando, então, os dons ministeriais. E ao atuar, ao praticar a obra de Deus por meio desses dons, o reino ele é propagado, é anunciado e as vidas são transformadas sim. Então ele é quem dá esses dons, capacitando, fortalecendo a igreja com os dons para o seu próprio crescimento. E esses dons, usados de modo correto, eles refletem o quê? O poder de Deus, por meio dos sinais e maravilhas, por meio daqueles que pregam. E toda vez que o reino de Deus é anunciado, é pregado, é propagado, maravilhas acontecem porque aquela pessoa está indo em nome do Senhor, e ao proclamar o nome dele, anunciar o evangelho dele, maravilhas e sinais acontecem,
porque está sendo feito pelo nome e no nome de Jesus, para a glória e honra do nome dele. O tópico de número 2 vai falar sobre a grande comissão, no caso nos dias de hoje. O cristianismo ele é ação. Digo isso em atitudes. O cristianismo não é meramente, simplesmente um conhecimento teórico, não. O cristianismo puro, verdadeiro, ele é movido por ação, por atitudes. Seja no campo da fé, que ela deve ser exercida e exercitada, na questão da moralidade, na questão do comportamento, e obviamente, se estamos falando do dom ministerial de evangelista, também é ação na propagação do reino deste evangelho. Quando Cristo ressuscita, então após a sua ressurreição, o Senhor instaura a grande comissão. Isso não se restringiu apenas naquele momento com os apóstolos, como nós vemos em Mateus 28, no versículo 19. Esse imperativo ele permanece hoje. Então nós lemos, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o interessante, os ensinando a guardar tudo que vos tendes aplicado, ensinado e mostrado. Então o imperativo ele permanece, começa lá atrás e vem perdurando até aquele grande dia qual o Senhor há de voltar para buscar a igreja. Então o mundo ele carece do amor de Deus, as vidas estão sendo atacadas pelo diabo e todo este ataque ele reflete, como eu já disse, diretamente no comportamento, no estilo de vida desse indivíduo, desta pessoa que ainda não conhece a palavra, não conhece a Jesus, não conhece a Deus. E algo a se dizer é que essa luta que existe deste que não dorme, quer parar o evangelho, ele vai atuar na vida dessa pessoa e principalmente, podemos dizer assim, ele vai atuar de uma maneira negativa na vida familiar dessa pessoa, na família. Destruindo a família já é um grande passo que o inimigo alcança em relação em querer parar a propagação do reino e da palavra de Deus. Porque uma família destruída, um lar destruído vai gerar traumas terríveis e que esses traumas só podem ser corrigidos efetivamente por meio de Cristo, por meio dele, porque ele sim é a vida, ele sim é o transformador de vidas. E quando o inimigo atua destruindo a fé, destruindo a pessoa em si, a sua família, e não permitindo também que o evangelho alcance, outras vidas podem ser destruídas assim, por isso que não se deve parar. A grande comissão esteve lá atrás, permanece hoje e deve continuar com a igreja que virá até a volta de Cristo. Então o diabo ele sabe disso e por esta razão ele tenta parar de todas as formas o anúncio do Evangelho de Cristo pelo mundo afora. Se ele não consegue parar, ele vai de todas as maneiras perseguir aquele que está propagando, ceifando a vida, e em vários países, seja no Ocidente ou no Oriente, existem líderes que se levantam com alguma ideologia anticristã, porque como já foi dito, o cristianismo ele gera mudança, ele gera transformação. E as pessoas não querem isso, porque uma transformação por meio da palavra de Deus, com a mente pautada em Cristo, acaba destruindo esse sistema secular, a qual as vidas estão sendo destruídas pelo diabo, por meio do relativismo, o próprio secularismo em si, e tantas outras questões que têm afetado a humanidade, e que o caminho é a igreja que permanece firme, anunciando o reino triunfante, e por meio de pessoas que querem ir e levar o Evangelho de Cristo. Então leis são criadas,
para impedir essa questão. Igrejas nesse momento, agora não, porque a igreja está voltando, mas foram fechadas por uma questão, com a pseudo-ideia de cuidar da população, mas o sistema sabe, o inimigo sabe que quando a igreja está de pé e pessoas anunciam o reino, esse ouvinte vai ter mudança e transformação, e não é isso que o diabo quer. Então o mundo afora tem se perdido porque em alguns países muitas igrejas têm se fechado por falta de pessoas que querem ir e anunciar o reino, porque não entenderam ainda que essa grande comissão continua também nos dias de hoje em anunciar o reino. Mas o Senhor nos encoraja a irmos, pois Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como nós lemos também nessa palavra de Mateus. Anunciar o reino deve e pode ser feito por todo cristão que ama o Senhor e o serve efetivamente. A questão do tópico número 13, que fala do dom ministerial de evangelista, como já citado, os dons espirituais são dados à igreja para serem usados para o crescimento, para o amadurecimento, para o fortalecimento do corpo de Cristo. O evangelista, eu digo aquele que recebeu de Deus o dom da evangelização, e agora nós vamos entrar no assunto, que é essa pessoa que recebe o dom de Deus, esse chamado, essa vocação para anunciar a palavra de Deus. Não digo do evangelista que tem uma credencial tão somente, mas aquela pessoa, ou melhor, essa pessoa ela é evangelista não pela credencial que ela tem, mas sim pelo que ela faz. E essa que é a grande jogada da questão. Nós estamos falando de posições, estamos falando de ação, de efetividade em anunciar o reino e de pregar a palavra. Então o evangelista, ele é mais um combatente, mais um guerreiro desse exército de Cristo, desse membro do corpo. Não é uma pessoa especial ou diferenciada, mas o evangelista ele tem por finalidade, através do dom que ele recebe do Senhor, o quê? Alcançar pessoas para Cristo. E quando ele anuncia a palavra de Deus e leva Cristo para esta pessoa, voltando ao que eu já citei, vai existir uma mudança, uma transformação de dentro, vai existir uma esperança, vai existir nessa pessoa um fortalecimento. Essa pessoa vai compreender que Cristo ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele não vai se encostar ou vai se alicerçar ou vai se estribar em qualquer outra coisa efêmera que não seja Cristo. A função do evangelista é essa: propagar a palavra, levar Cristo àquele que necessita desta verdade. Quando lemos em Atos dos Apóstolos, Filipe ali, ele vê um momento oportuno, então, para explicar o que de fato aquele eunuco lia. Porque o evangelista, além de anunciar a Cristo por meio da pregação, ele pode anunciar e deve anunciar a Cristo por meio do ensino. Podemos dizer que nem todo evangelista pode ser um ensinador, mas de uma certa forma ele ensina o ouvinte por meio daquilo que ele acredita e prega. O evangelista que entende o seu chamado e que cumpre esse dom ministerial, ele vai nas menores oportunidades anunciar a Cristo, levar a salvação para aquela pessoa, porque dentro dele o que é latente essa necessidade de anunciar. Não é um anunciar por medo, mas eu vejo que ele anuncia porque ele compreende que de fato aquela pessoa necessita de uma transformação e que ela carece vir para um novo patamar, um novo estágio de vida, que é estar na luz em Cristo Jesus. Como eu já disse, o evangelista ele não é diferente ou especial no corpo de Cristo,
ele vai usar esse dom recebido para o reino de Deus, né? Ele é um combatente sagaz desse exército grandioso de Cristo e que anuncia o nome dele, porque ele entende que ele foi chamado para isso e a função dele é não falar de si mesmo ou do que o Espírito Santo pode fazer por meio da vida dele, mas a finalidade dele é falar de Cristo e anunciar o seu grande reino, porque ele tem o amor pelas vidas, ele tem um amor pelas almas e uma urgência de ir e levar a palavra de Deus. O evangelista não é o que é pelo nome que ele recebe, eu quero frisar isso de novo, mas ele é o que é por meio do que ele faz. Então, o anúncio do reino de Deus feito por um evangelista, como eu posso dizer, ele pode se tornar algo diferenciado não por causa da pessoa, mas porque ela faz uso desse dom. Ela o faz com naturalidade, sem dificuldade alguma. Porque Deus o capacitou para esta função. Ele pode evangelizar na igreja, ele deve fazer isso, ele pode e deve evangelizar fora da igreja. E esse meio de evangelização, ou seja, a evangelização em si pode ser feita por diversos meios, seja pelo ensino, como eu já disse, pela pregação, seja pelo louvor, seja pelas obras sociais, seja por tantas e outras formas de evangelização. E essas pessoas são alcançadas para o reino de Deus, para a glória do nome dele e para a salvação desta vida a qual recebe a palavra de Deus. O evangelista ele vai anunciar a Cristo pregando o nome dele, pregando o arrependimento dos pecados por meio de um caminho maior e melhor que é Cristo. Ele anuncia as boas novas. Romanos, no capítulo 10, verso 15, nós lemos assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. O evangelista, por vocação e dom, ele deve anunciar o reino sim, contudo, novamente, toda a igreja o pode fazer. Não por obrigação. Existe um imperativo, sim, isso é fato, mas deveriam fazer isso por gratidão a Deus e também porque isso vai proporcionar uma transformação de uma vida e que essa vida, por meio de Cristo, pela fé dele em Cristo, o levará para a salvação e para a vida eterna. Meus amados, é urgente que a igreja esteja desperta, acordada em querer anunciar o reino, em sair das quatro paredes, que os evangelistas, assim como eu sou, possam entender esse chamado, que o nosso chamado não é meramente para estar em quatro paredes. Se estiver alguém em sua casa fazendo um trabalho, que você anuncie a Cristo. Se você estiver no seu serviço, não que você deixe de trabalhar, e não é isso que Deus quer que você faça, mas que você possa alcançar as pessoas pela sua conduta de vida. Se está na rua e tiver uma oportunidade, entregue um folheto, seja num pedágio, seja para alguém, seja numa loja. Sua evangelização, porque do mesmo modo ao qual eu posso dizer por mim, eu estava em trevas e alguém um dia me anunciou a Cristo, assim eu faço com muito amor, porque eu entendo que essa vida carece de salvação e o único caminho é Cristo Jesus. Meus amados irmãos, essa é a nossa aula de hoje, espero que os irmãos tenham gostado. Quero deixar aqui para cada um dos amados o incentivo: continue, anuncie, pregue a palavra de Deus. Faça não por causa de uma credencial, mas faça isso porque o Mestre lhe chama e lhe te concede os dons. Meus amados, que Deus possa lhe abençoar poderosamente e deixo aqui a todos o meu forte abraço.